Bom dia, tudo bem com vocês? Maravilha. Bom, meu nome é Jader, para quem não me conhece, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Eu estou me apresentando porque eu estou esperando que venham mais visitantes na igreja. Então as pessoas que têm visitantes, a gente vai se apresentando e a gente vai conhecendo todo mundo. Então eu sou o Jader, um dos pastores aqui da igreja, e eu quero dizer que os visitantes são muito bem-vindos no nosso meio. E hoje a mensagem é justamente sobre isso, é sobre a CH se tornar uma igreja acolhedora. E quais são os preconceitos, as coisas que a gente precisa ser transformado para que a gente seja ainda mais acolhedores, assim como o nosso Senhor Jesus é acolhedor. Amém? Então eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2. Pelo acolhimento. Tiago, capítulo 2. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para você, para o Senhor, mas disserem ao pobre: vocês fiquem em pé ali, sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a tal lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos que foi o Teu Espírito Santo que inspirou, Senhor, essas palavras, Pai. E nós a recebemos como palavra de Deus. Agora nos ajuda, Senhor, nos ilumina, para que nós possamos, Senhor, entender como praticar esses princípios que o Senhor deixou para nós, no nosso tempo. Trabalhe em nós, para que nós sejamos coerentes com a mensagem que nós proclamamos e carregamos, Senhor, em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu sei que essas palavras são duras, né? E quando a gente lê o texto assim primeiro, a gente fica imaginando que pedrada que vem agora, né? Depois de ler um texto como esse. Mas antes de entrar no texto, eu queria compartilhar uma experiência com vocês, interessante, que tem a ver aqui com o texto. Por incrível que pareça, um dia eu já trabalhei numa loja vendendo ternos. E teve um dia específico
que entrou uma moça com seu pai, e o seu pai estava vestido de maneira bem simples assim, tinha, olhando assim, julgando pela aparência literalmente, tinha cara de alguém que era agricultor, alguém que trabalhava com fazenda, com roça, como vocês dizem aqui. E eles entraram então nessa loja que eu trabalhava, e um colega foi atender eles, e a leitura que ele fez foi justamente tipo assim, uma pessoa humilde, né? Eu vou mostrar o terno mais barato da loja. Ele não vai ter dinheiro para comprar um bom terno. Mas era casamento da filha desse senhor que entrou na loja. E aí então o vendedor pegou esse senhor e a filha e foi levando para a área dos ternos mais baratos assim e tal. Mas a filha parecia ser bem estudada, se comunicava super bem, e falou assim, não, eu queria um terno um pouco melhor, é o meu casamento, meu pai vai entrar comigo no casamento dele. Tudo bem. E ele viu que estava cometendo uma grande gafe, julgando pela aparência. Ele foi para a área dos ternos que eram mais ou menos caros. E aí a filha assim, não, eu gostaria de um terno do Hermenegildo Zenha, que é um terno caríssimo, que é os mais caros da loja. E aí o vendedor, mas se ela conhece quem é esse cara, então ela sabe o que ela está falando. Aí levou para a área dos ternos mais caros. Aí comprou o terno, um dos mais caros da loja, lá que era para o pai dela, era para o casamento. Depois a gente foi olhar, né? Depois, essa gafe se tornou um caso entre os vendedores, a gente ficou comentando sobre isso, né? Viu como não pode julgar pela aparência? A gente descobriu que aquele senhor era um agricultor, mas que ele tinha várias fazendas e tudo mais, tinha muitas condições, ele só não se importava com a aparência. Mas ele tinha muito dinheiro, tinha até cadastro na loja, tinha comprado outras coisas, enfim, tinha feito compras muito grandes, mas aquele vendedor julgou pela aparência e julgou muito errado. Julgou muito errado. Irmãos, isso tem tudo a ver com a mensagem aqui de hoje. Por que eu usei essa história para ilustrar aquilo que a gente vai falar? Porque a palavra que aparece no versículo 1, parcialidade, no grego, ela dá essa ideia de receber a face, ou seja, julgar pela aparência. Quando a gente julga com parcialidade, a gente está julgando com critérios diferentes daqueles que Deus usa para nos julgar. A gente está julgando com critérios humanos. E pasmem, só para a gente trazer um contexto aqui, porque a gente está fazendo uma série de pregações sobre igreja, e a carta de Tiago, ela foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então Tiago estava escrevendo para os judeus que tinham sido dispersos por causa da perseguição em Jerusalém. Então os judeus foram por toda aquela região da Ásia, parte para a Europa, e foram dispersos por causa da perseguição. E Tiago está escrevendo para essas pessoas. E essas pessoas eram justamente as pessoas que eram perseguidas, que eram pobres. Só que em um dado momento, o evangelho começou a ganhar terreno, os gentios começaram a chegar nas reuniões, pessoas do alto escalão de Roma, pessoas com poder, com riqueza, começaram a chegar nas sinagogas, e o próprio povo que estava sendo subjugado por esses, começou a se chegar a essas pessoas, e começou a dar preferência para as pessoas que tinham algum tipo de benefício, posição, e passou a desprezar os pobres. É isso que está acontecendo aqui. Ou seja, esse tipo de pecado não é algo apenas do nosso tempo. Eu costumo dizer que o mundo já é mundo desde a queda. O pecado está no mundo desde a queda. O coração do homem é corrompido e é pecaminoso desde lá. Então as pessoas estavam cometendo esse tipo
de pecado, de parcialidade, de preferência. E assim, a gente precisa fazer uma adaptação cultural desse texto. E deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Se a gente ler rapidamente esse texto pode ser um texto perigoso. Por quê? Porque alguém de uma ideologia política pode pegar esse texto e pode fazer uma leitura completamente enviesada disso. Dizer que Deus tem preferência pelo pobre e de que a pessoa, por ser pobre, ela já faz parte do reino de Deus. E não é isso que o texto está dizendo. A ideia desse texto aqui é nós lembrarmos que Deus não julga com os critérios que os homens julgam. E aqui Tiago dá esse mesmo exemplo que eu dei, só que no tempo deles. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado, mas disserem ao pobre, você fique ali em pé, ou fique sentado aqui no chão, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. E aqui a gente está falando sobre igreja, tá? Para que a gente seja uma igreja acolhedora, a gente precisa enxergar as pessoas com os critérios que Deus enxerga. Versículo 5: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Esse é o critério de Deus. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu? Aqui, vocês lembram? Tiago está escrevendo para judeus. Judeus têm claramente na sua mente a lei. Depois ele vai usar os exemplos dos 10 mandamentos de não adulterarás e não matarás. É isso que ele está fazendo aqui. Mas ele está interpretando os 10 mandamentos com a interpretação de Jesus no Sermão do Monte. E eu queria que vocês abrissem rapidinho Mateus capítulo 5. Só acompanha comigo. Só o versículo 2, olha como Jesus começa a sua doutrina. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo são pobres de espírito. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós que estamos aqui não somos melhores do que ninguém. Todos nós, eu costumo dizer, vocês vão me ver falando isso com frequência, uma das coisas que o pecado faz com os seres humanos é que ele nos iguala. E pior, o pecado nos nivela por baixo. Ele não nos nivela por cima, ele nos nivela por baixo. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E é com essa postura que nós chegamos aqui, na igreja, diante de Deus. É com esse coração que nós chegamos, porque se nós chegamos com um coração diferente desse, nós não entendemos o Evangelho. Nós ainda não entendemos o Evangelho. Deus não nos escolheu porque nós somos limpinhos, cheirosinhos, inteligentes. Deus nos escolheu por causa da sua boa vontade, por causa da sua misericórdia. E justamente porque nós necessitamos da sua graça. Sendo assim, qual é a postura que se espera de uma pessoa que foi
tirada do lixo espiritual, foi limpa pelo sangue de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus, e agora ela está aqui, nós estamos aqui, anunciando a mensagem de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mesma graça que nos alcançou. Como deve ser o nosso tratamento com as pessoas de fora e também com as pessoas de dentro. Para nós sermos uma igreja que acolhe, nós precisamos ter plena consciência do Evangelho. Precisamos ter plena consciência do Evangelho, do que o Evangelho fez em nós, primeiramente. Nós somos profundamente carentes. Nós somos esses, os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Em outras palavras, nós precisamos nos reconhecer como pobres e pecadores, que foram alcançados pela graça de Deus, para poder proclamar a respeito dessa graça e desse Salvador, que é Jesus Cristo. Alguém já disse que o Evangelho é um mendigo que encontrou pão dizendo a outro mendigo: onde é que tem pão? De quem é a frase famosa? Alguém? Quem é que o Google respondeu para nós aí? Mas é assim que funciona. Nós encontramos a graça de Deus e agora proclamamos a graça de Deus. Talvez quando nós pensamos em uma igreja acolhedora, a gente pode pensar que a nossa igreja deveria ter uma tendinha lá fora, com pessoas com colete, com um brunch maravilhoso na chegada, com vários brindes e souvenirs para a pessoa levar para casa. E essas são ótimas ferramentas. Se a gente tivesse isso, seria legal. Mas não é só isso que torna uma igreja acolhedora. O que torna uma igreja acolhedora é uma igreja que é profundamente moldada pelo Evangelho. Profundamente moldada pelo Evangelho. Aqui, Tiago é veemente em acusar a igreja. E ele fala assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Talvez, a gente lendo essa passagem aqui, a gente pode até pensar assim, a gente não faz isso com os pobres, a gente não manda ninguém sentar no chão, a gente não despreza as pessoas assim, descaradamente. Mas o pecado que Tiago está combatendo aqui, não é só o pecado de desprezar o pobre, aqui é apenas uma ilustração para algo mais profundo. Aqui Tiago está trabalhando no coração da sua igreja o pecado da parcialidade e da preferência. Todos nós temos preconceitos dentro de nós, preferências. Todos nós temos. Então você pode olhar para esse texto e falar assim: não, mas eu não desprezo o pobre, então eu estou isento dessa condenação aqui. Mas é algo mais profundo do que isso. Ele fala assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Lembra que essa é a síntese que Jesus faz dos mandamentos? Mas se tratarem outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha que interessante, até para pecado nós temos uma lista de pecados mais graves e menos graves, mas olha aqui a gravidade com a qual Tiago está tratando esse pecado. Se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores.
Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso é muito humilhante para nós, vai dizer. Às vezes a gente tem esse senso de justiça própria, de a gente achar que, não, mas esse pecado aqui eu não cometo, esse pecado aqui não. Não, mas se eu cometo um pecadinho aqui, eu sou culpado e transgressor de toda a lei. Lembra que eu falei que o pecado, ele nos nivela por baixo? A gente teve no ano passado uma série inteira sobre humildade. E é um tema que é pouco falado nas igrejas. Nós investimos muitas pregações para falar sobre humildade. E um dos maiores empecilhos na comunhão cristã e também no acolhimento das pessoas que vêm de fora, eu gostaria que vocês entendessem a minha intenção aqui. A gente está falando sobre ser membro de uma igreja, a gente falou sobre pertencer no domingo passado, e agora a gente está falando sobre acolher. Todos nós aqui fomos acolhidos. Deus está querendo nos preparar para pessoas que vão chegar. A nossa igreja especificamente tem bastante universitários que vêm. Talvez para algumas pessoas, conviver com um universitário ou se relacionar com um universitário é uma grande dificuldade, por causa da diferença de ideologia e tudo mais. Mas Deus quer nos preparar para aqueles que vão chegar. Mas não só isso. Talvez nós, os que vieram de um contexto universitário e já se converteram, tem dificuldade com as pessoas mais velhas. Talvez as pessoas mais velhas sejam invisíveis para os mais novos. E isso é pecado. E é justamente isso que Tiago está tratando aqui. A forma como nós tratamos o nosso próximo sem amor é pecado. É a transgressão da lei do reino. Se nós somos cidadãos do reino, essa lei do reino que foi estabelecida pelo Senhor Jesus, ela precisa nortear os nossos relacionamentos. Foi Ele que estabeleceu essa lei. Aqui, vou precisar de um tempinho para explicar. Tem muita confusão quando a gente fala sobre lei no Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam que não existe mais nenhuma lei. E a gente chama isso na teologia de antinomismo. É como se não tivesse mais lei. Como se Jesus tivesse cumprido a lei e agora não existe mais lei. Isso é uma falácia, não é verdade. Jesus cumpriu a lei. A própria palavra de Deus vai dizer que a lei é boa. A lei é a vontade de Deus para os seres humanos. É a forma como nós deveríamos nos relacionar com Deus e com os outros. Se você fizer uma síntese rápida dos 10 mandamentos, a gente tem 4 mandamentos que norteiam o nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 norteiam os nossos relacionamentos uns com os outros. E aqui, a gente está no Novo Testamento. Tiago está usando o Antigo Testamento, porque era só o que tinha. Essa aqui é a primeira carta do Novo Testamento. Está usando a interpretação de Jesus no Sermão do Monte para ajudar os irmãos a se relacionarem, a demonstrarem em atitudes que eles são cidadãos do reino de Deus. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, ou seja, Deus disse, né? Não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Deixa eu falar para vocês aqui o que ele está querendo dizer. Tiago está dizendo que o pecado de parcialidade é como assassinar alguém. Vocês lembram que Jesus falou no Sermão do Monte? Que quando ele falou não matarás, ele falou assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu porém vos digo, se você só odiar o seu irmão,
você já é réu dessa lei. Então a interpretação de Jesus é até mais profunda, mais prática, mais difícil até. Ou seja, esse é um grande alerta nos nossos corações. E por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que a gente venha aqui para a igreja, uma aplicação, tá? É possível que a gente venha aqui para a igreja, a gente se relacione apenas com as pessoas que nós gostamos, a gente despreze pessoas nos nossos corações, a gente seja indiferente com pessoas no nosso coração e a gente volte para casa como se tivesse tudo certo. E não está. E não está. A igreja, ela é a embaixada do reino de Deus. Ela é uma representação antecipada deveria ser uma representação antecipada de como será no céu. E a gente precisa ter essa consciência de que nós somos uma visão antecipada daquilo que vai acontecer no céu. No céu não vai ter preferência, não vai ter divisão. Nós vamos sim, de fato, todos nos amarem incondicionalmente. E seremos, amados eternamente por Cristo. E isso precisa crescer no nosso meio. Eu não estou dizendo que a pessoa que chegou ontem, se converteu, ainda está aprendendo os princípios, que isso é uma lei, uma exigência, mas esse é um princípio que nós precisamos absorver e praticar se nós queremos ser uma igreja de Jesus e uma igreja acolhedora. Acolhedora. Versículo 12: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É pesado isso aqui. É pesado isso. Quando eu estou aqui falando essa mensagem, eu não quero que os irmãos fiquem ressentidos comigo, porque eu identifiquei o pecado que tem no seu coração e no meu. Pelo contrário, essa exortação é para que a gente passe a olhar com graça uns para os outros. Uns para os outros. Algumas aplicações práticas para esse texto aqui. Nós temos buscado nos relacionar apenas com as pessoas que a gente tem afinidade dentro da igreja? A gente tem buscado apenas por afinidade dentro da igreja? Essa é uma pergunta importante e cautelosa. Não deveria ser assim. Talvez dentro da igreja tenha alguém que está precisando de um amigo. Imagina que absurdo. Alguém que está dentro da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, mas que precisa de um amigo, precisa de acolhimento, e não está se sentindo acolhida dentro da sua própria igreja, porque às vezes a gente se relaciona só com as pessoas que a gente tem mais afinidade. Dessa maneira a gente não está expressando aquilo que Jesus espera que nós expressemos como igreja. É tão bonito quando a gente vê pessoas mais velhas se relacionando com pessoas mais novas, aprendendo uns com os outros. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando essa mensagem,
que eu fiquei pensando no Nick, que o Nick ele deu uma aula de cristianismo para nós, porque assim, na nossa igreja a gente tem bastante americanos, e o Nick poderia, eu vou precisar que a Raquel traduza para ele não achar que eu estou... O Nick poderia se relacionar só com as pessoas que falam inglês, mas eu vejo que o Nick se esforça um monte para falar português com outras pessoas, e eu quero encorajar os irmãos a ir lá falar português com ele para ele treinar. Essa é uma expressão de cristianismo. Ele poderia, né, por causa teria toda a justificativa do mundo para isso, mas não. Ele está crescendo como discípulo de Jesus fazendo isso. Ele está demonstrando que ele ama e se importa com os irmãos, quando ele tenta se comunicar através de uma língua que ele não domina. Só a título de exemplo. E a gente pode crescer muito uns com os outros. No final do culto, geralmente, tem pessoas que ficam sozinhas. Eu queria encorajar os irmãos a acolherem essas pessoas. Que a gente pudesse olhar para as pessoas que vieram até aqui, buscando encontrar Cristo, o amor de Jesus, que elas possam encontrar isso em nós. Uma pessoa que não é cristã, vamos criar uma situação hipotética. Você já foi convidado para uma festa de Natal de uma família que você não pertencia? Quando você chega numa festa de Natal, na família de alguém que não é a sua família, está todo mundo se abraçando, todo mundo se curtindo, e você parece um peixe fora da água. Não é verdade? Fica assim tipo... É assim que o visitante se sente quando ele chega aqui. Na maioria das vezes. Por quê? Porque ele não conhece ninguém. Aqui todo mundo está louco para se ver, se abraça, todo mundo, né, se abraçando e falando da sua vida, como é que passou a semana e tudo mais. Então é uma pessoa que ela está ali, olhando ali. Então a gente pode olhar para essas pessoas e ser mais acolhedor. Assim a gente vai estar demonstrando que nós entendemos o Evangelho, que esse lugar aqui de fato é uma igreja de Jesus, porque segue os princípios de Jesus. Eu queria que você nesse momento, você fizesse uma avaliação no seu coração, de quais são as pessoas que talvez você tenha dificuldade. Que tipo de pessoa você tem dificuldade? Eu queria que você abrisse o seu coração para se relacionar também com essas pessoas. E a última coisa é, eu não quero que esse discurso que falei aqui hoje seja apenas um discurso de vamos fazer isso, vamos ser acolhedores. De fato, você já viu alguma propaganda de igreja? Pensa numa propaganda de igreja assim, nós somos uma igreja bíblica e acolhedora. Todas as igrejas deveriam ser bíblicas e acolhedoras. É ou não é verdade? É o que se espera de uma igreja bíblica e acolhedora. Mas parece que até no nosso tempo isso virou um diferencial. Isso deveria ser o normal. E por que isso deveria ser o normal? Versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam?
Nós fazemos isso, nós devemos fazer isso, nós devemos ser uma igreja, então, acolhedora, porque Deus não nos escolheu pelos nossos méritos, até porque nós não temos nenhum mérito para estar aqui, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Ele nos escolheu pela sua graça e misericórdia. Então nós devemos também não fazer acepção de pessoas, mas tratar todas as pessoas com os critérios do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu baseado na Tua misericórdia e na Tua graça, Senhor. Porque se o Senhor usasse outros critérios, Senhor, nenhum de nós estaria aqui, Senhor. Senhor, essa mensagem é chocante. É humilhante para nós, Senhor, admitirmos que muitas vezes nós temos preferências, Senhor. Preferências por classe social, preferência, Senhor, por posição política, por afinidade, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós desonramos o Teu nome. Quando nós desprezamos pessoas a quem o Senhor escolheu para chamarmos de irmãos. E nós reconhecemos, Pai, que em nós não temos força e condição de Te obedecer, Senhor. Por isso nós Te pedimos, transforma, Senhor, o nosso coração pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, ter olhos atentos no nosso meio, Senhor. Para reconhecer, Senhor, a dignidade uns dos outros, de que cada um aqui, Senhor, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos ter, Senhor, um amor verdadeiro uns pelos outros, Pai, e que, de fato, Senhor, a gente possa crescer em acolhimento, Deus. Que a gente seja uma igreja, Senhor, acolhedora, não para ser diferente, mas por sermos parecidos com o nosso Cristo, Senhor, com o nosso Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa parcialidade, nas nossas preferências, Senhor. Transforma o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.